22 livros para 2022. Eu sei que eu atrasei esse vídeo, mas aqui estou. Hoje eu vim trazer 22 dicas de livros pra gente ler em 2022. Esses vão ser os livros da minha meta literária desse ano. Eu espero que eu consiga ler todos até o final do ano, embora alguns sejam calhamaços, mas enfim, eu tenho certeza que eu irei conseguir e quero trazer isso aqui pra vocês. Bora lá! A primeira dica de livro, o primeiro livro para 2022, eu acho que vocês já ouviram falar de O Jardim Secreto, a autora inglesa Frances Burnett. Esse livro aqui já ganhou muitas adaptações para o cinema e tal, eu tenho certeza que vocês já assistiram em algum momento da vida. E eu acho que é o ano ideal pra gente conferir a história do livro. E também é ideal o momento, pois em todo lugar que eu vejo, todas as editoras que eu vejo estão lançando a sua versão desse livro aqui, e uma mais linda do que a outra. Esse aqui, por exemplo, é capa dura. E acho que eu irei gostar bastante da história. E fica a primeira dica para vocês de livro para 2022. O segundo livro para 2022 que eu irei ler é O Dicionário, Agatha Christie de Venenos. Ideal para 2022 porque recentemente várias editoras estão lançando coisas sobre a Agatha Christie, principalmente aquela que iria lançar todos os boxes para a gente. Em 2021, no final de 2021, eles lançaram outro box com mais 3 histórias da autora. Porém, eles também estão lançando uma nova edição, tudo colorida, bonita, com outros títulos pra gente conferir, né? Já que a autora tem mais 80 títulos publicados. E esse livro aqui é excelente pra gente conhecer um pouco mais como funcionava a cabeça da autora, os venenos que ela usava em suas histórias. Então eu acho bem legal a gente ler esse livro primeiro, pra depois embarcar em todas as tramas da autora, a minha autora preferida, né? Como lançou o ano passado, eu não pude conferir antes, mas eu recomendo pra você que quer iniciar neste mundo do crime. A terceira indicação é Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice. Exatamente por causa do que eu falei do outro livro. A editora está lançando os livros da Anne Rice nessa edição aqui em capa dura. Recentemente também eles lançaram o box com a trilogia, né? Embora tenham muito mais títulos, né? Dos vampiros da Anne Rice. E eu tenho certeza que todo mundo vai querer ter esses livros na estante, então por que não começar já com Entrevista com o Vampiro? A próxima indicação de livro para 2022 é A Bússola de Ouro, de Philip Pullman. Esse livro aqui aborda muitos temas que a gente gosta. É uma fantasia, mas aborda matéria escura, viagem entre dimensões, e é muito legal porque tá se falando bem disso ultimamente. Então, pra quem ainda não assistiu a série, eu indicaria ler sim o livro antes, embora agora que eu consegui adquirir esse daqui, eu já tinha assistido as outras temporadas que já lançaram, eu acredito que eu irei ler antes de assistir o resto que me faltou, né? Então eu parei a série e vou começar a ler antes, e depois, quem sabe, eu vou maratonar tudo de novo. Então a quarta dica de livro, A Bússola de Ouro, e consequentemente a quinta dica é A Faca Sutil, e a sexta dica é A Luneta Âmbar. É uma trilogia desse autor tão aclamado. E tá muito linda essa edição nova aqui também, que vem num box. A sétima dica segue nessa categoria de adaptações que lançou a série na Netflix e todo mundo tava assistindo essa série. Aí alavancou a venda de livros dessa trilogia dessa autora, que é Sombra e Ossos, do Grishaverso, da Leite Bardugo. Eu nem sei se assim fala o nome da autora, porque eu não sei falar inglês muito bem. Esta série aqui, a trilogia Grisha, faz uma releitura brilhante e com ares épicos da história russa.
É a junção de Anna Karenina com magia. E isso está fazendo muito sucesso, esta série. Então, por que não conferir a versão original da autora, não é mesmo? E tá muito linda também essa edição aqui. Tem muita gente querendo esse box. Sombra e Ossos, Sol e Tormenta, e Ruína e Ascensão. Vamos ler essas histórias aqui antes de assistir a segunda temporada, tá bem? Porque disseram que a história do livro é totalmente diferente da história da série. Então, nem sei o que me espera, né mesmo? Bora conferir. A 10ª dica de livro. É um clássico que eu só vi nessa edição publicada pela Príncipes, tá? São 2 volumes, então é a 10ª e a 11ª indicação de livros, que é A Velha Loja de Curiosidade, de Charles Dickens. Deve ser uma história bem leve, bem legal de se ler, igual todos os outros livros do autor. Então vamos embarcar nesse mundo dos clássicos, começando por A Velha Loja de Curiosidades, de Charles Dickens, que eu recomendo e adoro. A 12ª dica de livro é um clássico, muito clássico mesmo, que é Fausto, de Johann von Goethe, que é um autor alemão. É um poema épico que foi transformado em peça e ele é bem famoso. Porém, eu não sei se vocês vão conseguir achar em outras edições, em outras editoras, porque eu procurei muito antes de achar esse livro aqui. Não é propaganda e nem nada disso, mas esse livro aqui é bem bonito para quem gosta de colecionar. E eu acho que vai ser muito da zona de conforto da maioria dos leitores de hoje em dia, né? Mas eu acho que a leitura não é nada assim tão apavorante como parece a princípio. Pelo que eu estava lendo, que eu estava lendo alguns pedaços aqui, não é difícil. Então, esse clássico aqui vale super a pena para quem gosta de colecionar livros e quer sair da sua zona de conforto, tá bem? Fausto, de Johann von Goethe. Depois, se não for o nome assim, vocês me corrigem aí embaixo. A 13ª dica de livro é um calhamaço, que eu tenho certeza que você já viu em algum momento da sua vida nas lojas e livrarias. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Esse sim é um livro grande. Apesar de ser muito grande mesmo, não tem apesar nenhum. A maioria dos leitores tem na estante. Porém, será que eles leram? Então, que tal a gente dividir essa história em 5 pedaços, em 5 partes? Em 5 partes a gente lê uma parte, lê outro livro, lê outra parte, lê outro livro, para não forçar muito e enjoar muito rápido, entendeu? A gente vai conseguir ler esse livro em 2022, eu tenho certeza. E eu recomendo para todo mundo que gosta de clássicos, que essa é uma edição muito linda, tem até 2 sentidos, porque o outro não chega do outro lado. Então, olha, enquanto houver lugares onde seja possível asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a Terra houver ignorância e miséria, livros como esses não serão inúteis. Não serão inúteis, jamais serão inúteis. Eu recomendo para você que uma das minhas leituras de 2022, Os Miseráveis, de Victor Hugo. A 14ª dica de livro para você, que é O Corcunda de Notre Dame, também de Victor Hugo. Essa história que a gente já conhece nos filmes da Disney, mas tenho certeza que a original não é nada daquele jeito lá que tá no filme, né? Indicado para crianças. Também tem várias peças, adaptações e muitas edições desse livro aqui, tá? Então, dá pra achar em praticamente qualquer livraria, qualquer loja. É uma super indicação de livro. Deve ser uma história incrível que a gente vai conferir em 2022 e eu recomendo bastante pra você se você quer sair da sua zona de conforto e ainda assim achar uma história bem legal. O Corcunda de Notre Dame. Seguindo nessa zona aí de clássicos, temos também a 15ª dica de livro, que é Edgar Allan Poe, que é um livro, não necessariamente essa edição aqui, mas contos do autor. O autor que escrevia muito horror
e contos de suspense maravilhosos. Eu já tenho vários livros dele e eu consegui essa edição aqui com outros contos que também tem alguns aqui que eu não conheço ainda e eu pretendo ler este ano. Aqui é um dos meus autores preferidos quando se fala de terror e medo e tal. E esse daqui é uma edição Medo Clássico, tem outra edição com outros contos do autor também, que esse aqui é o volume 1. E eu recomendo pra você que gosta de histórias de terror, que nunca leu nada assim, que quer mergulhar nesse mundo, conhecer um pouquinho melhor. Edgar Allan Poe é essencial pra você, qualquer tipo de leitor que gosta de ler. Essa é a 15ª dica de livro para 2022. A 16ª dica de livro segue nesses clássicos aí, que é O Fantasma da Ópera. Eu tenho certeza que você viu em algum momento essa edição aqui. Deixa eu tirar do box. Essa edição aqui nas livrarias, porque o ano 2021 se falou muito dessa edição, porque ela é muito linda, né? Aí essa editora aqui caprichou. Embora eu já tenha lido e já tenha outra edição do Fantasma da Ópera, em 2022 eu quero reler isso com mais calma, mais sossegada, para poder, enfim, conhecer as adaptações desse clássico aqui, que é um francês. Essa edição aqui tá bem caprichada também, e é uma excelente oportunidade para você que tá não tem só nessa edição, e já é outro clássico que tem em muitas editoras bem mais acessíveis para você conferir. Eu garanto que eu já vi esse livro aqui por R$10, não essa edição, mas essa história desse autor por R$10 nessas livrarias. Então é uma excelente oportunidade para você conferir um clássico muito bom em 2022. Recomendo demais. Uma dica de livro é A Máquina do Tempo, de Herbert George Wells. Essa edição aqui é da Escotilha, que é um clube de assinatura, tá? Eles vendem também os box para quem quer conferir ou ter essa edição, que é uma das edições mais lindas desse clássico. Mas não tem só essa edição aqui. Também o Wells está sendo publicado por maioria das editoras, tá? Então ele tá bem acessível também. E não tem desculpa para conferir esse clássico aqui da ficção científica, que aborda a viagem no tempo, que foi inspiração. Serviu de inspiração para muitos autores e muitas histórias que você conhece hoje em dia. Eu tenho certeza. Eu adoro essa história aqui. Eu já li e quero muito reler essa história em breve. É uma indicação para você que gosta de ficção científica, que quer começar nesse universo da literatura. Eu recomendo muito A Máquina do Tempo, de Herbert George Wells. A 18ª dica de livro é um thriller, mas que foi se falado muito em 2021. Eu ouvi tanto falar desse livro, mas tanto, eu falei assim, eu vou ter que comprar em algum momento. E o melhor é que esse livro aqui você vai encontrar em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Só tem essa edição, que é A Garota do Lago. O melhor disso tudo é que você vai encontrar em todos os lugares que vendem livro. Porque esse livro aqui é tão vendido, que a maioria dos lugares ele custa 8 a 10 reais. Não tem desculpa pra não comprar ele. Esse autor aqui tá super aclamado ultimamente, que é o Charlie Donlia. E é o primeiro lugar do livro do ano passado. E eu quero muito conferir em 2022, saber se é bom ou não é mesmo. Eles já publicaram também um box com várias histórias dele. Eu adoro o thriller e eu tenho certeza que eu vou gostar desse livro. E vou trazer resenhas pra vocês também em breve. Então a minha 18ª dica de livro para 2022 é A Garota do Lago. A 19ª dica de livro é outro calhamaço, mas também será dividido em várias partes, que é It, a Coisa, do Stephen King. Já tem adaptação do cinema, que eu não assisti porque faltava ler esse livro aqui. Então 2022, em breve já eu vou começar essa leitura e eu recomendo pra vocês também. It, a Coisa é um calhamaço, Vamos dividir ele em 3 ou 4 partes para não ficar cansativo e vamos conseguir ler, sim, esse livro aqui. A história deve ser fantástica. Não deve ser terror, mas deve ser bem
marcante como a maioria dos títulos do autor. E seguindo neste autor, as outras dicas de livro do ano também são desse mesmo autor, Stephen King. A 20ª dica de livro para 2022 é O Cemitério, de Stephen King também, que tem outras adaptações, tem a dos anos 80, tem essa que estreou faz uns 2 anos, eu já assisti as duas, é claro, mas eu nunca li a história, então eu vou ler esse em 2022 e vou tornar a assistir as outras adaptações também, que não tem em outra editora, é só nessa editora aqui mesmo, é só nessa edição também. Ele não é um livro caro, ele custa em torno de 20 e 30 reais, tá? Também, se você, como eu, e gosta de mistério, sobrenatural, é uma ótima pedida para este ano que tá chegando agora. Seguindo nesta vibe, a 21ª dica de livro é O Iluminado. Eu não assisti a adaptação do Iluminado, tá? E eu sempre quis ler antes, porque todo mundo diz que esse é um dos melhores livros do autor. O Iluminado, um dos mais famosos também. A luta assustadora entre dois mundos, o menino e o desejo assassino de poderosas forças malignas. Uma família refém do mal. Nesta guerra sem testemunhas, vencerá o mais forte. A 11ª dica de livro é Stephen King, O Iluminado, seguido da 12ª dica de livro para 2022 e última, que é Stephen King, Doutor Sono, que é continuação do Iluminado, que é o que aconteceu com os personagens alguns anos depois, uma obra-prima, provavelmente o melhor romance sobrenatural do século. A criatividade de King não falha. Doutor Sono tem tudo para ser a sua melhor obra. Então, seguindo nessa vibe aí que eu adoro, terror, eu lerei por último, espero não até o final do ano, mas até a metade do ano, conseguir ler todos esses livros, e esse daqui, Stephen King, Doutor Sono, será o último dessa meta literária aqui, bem grande, né? Não vou mostrar todos os livros a primeiro, porque eu vou derrubar tudo, vou amassar e vou chorar no final, mas eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Se você já leu algum, comenta aí embaixo, me conta se você gostou ou não. Quais são as suas indicações para 2022? E eu vejo vocês no próximo livro, tá? Beijos e até mais!